Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os sinais dos tempos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, o fim está próximo, Alexandre, sim ou não? Não. Olha, comparado sim. com a vida... Sim, porque comparado com 2000 anos atrás, tá mais próximo. Você tá mais próximo da linha de chegada do que há 2000 anos atrás, meu Deus do céu. É, verdade. Mas tudo depende do ponto de vista e da esperança que se tem, não é isso, Alexandre? Faz sentido também. É isso, a gente vai falar sobre os sinais dos tempos, talvez não do jeito que você acha que a gente vai falar ou do jeito que a gente sempre faz aqui numa conversa. Esse é o bate-papo da semana então, mas não sem antes o jogo, Alexandre, o jogo é meu. Papo rápido aqui, nós vamos para o Milagre o Santo, pode ser não? Sempre pode. Olha aí, um jogo antigo para recuperar um tempo aí. Então vamos lá, Alexandre. Primeira frase. Já vi o fim do mundo algumas vezes e na manhã seguinte estava tudo bem. Quem disse Dercy isso? Gonçalves. Não, Alexandre. Mas acertou na nacionalidade. Ó. Não, eu falei Dercy Gonçalves porque foi uma pessoa que viveu bastante, né? Ah, sim. Então deve Não. ter visto alguns finais do mundo. Sim, olha, são 3 pistas, eu estabeleci de novo essa regra agora. A primeira é, acertou na nacionalidade, Alexandre. Acertei no gênero. Errou no gênero, Alexandre. Já foi 2 pistas, então. 2 pistas. Quer uma última pista? Não, deixa eu dar mais um chute. Vamos lá. Pra valer a segunda pista. Vai. Chico Anísio. Não, Alexandre. Não. Quer mais uma pista, não? Falei Chico Anísio porque sei que você gosta de Chico Anísio. Pô, Chico Anísio é gênio. Poxa, como não gostar? Vai, me dá outra pista. A última pista, Alexandre, tá muito perto da gente. Eita, muito perto. Se está muito perto, então deve estar em São Paulo. Pra ter visto... Olha, calma. Esse perto pode ser em outro sentido. Ai. Não é geolocalização. Ah, mas agora você já plantou essa ideia na minha cabeça, agora fica difícil. Desculpa. Pode ser... perto da gente. Poxa vida... Ai, eu vou chutar qualquer coisa. Silvio Santos. Não, Alexandre. Humberto Gessinger. Olha só. Caramba. Humberto Gessinger. Vamos lá, Alexandre, a próxima. Esse aqui também andou na moda. Já tô dando a primeira pista, hein? Vai. O movimento revolucionário no final do século XIX e começo do século XX viveu como os primeiros cristãos, à espera do fim do mundo e da parousia do Cristo proletário. Que bonito. Felipe Pondé. Não. Mas, primeira pista, pode-se dizer que eles estão ali mais ou menos na mesma cátedra científica. Mais ou menos. O Felipe Pondé e a resposta certa. O autor. Fábio de Mello. Pô! Sacanagem com o Fábio de Mello, rapaz. Tão boa gente. Não. Que é isso, rapaz? Padre Fábio, gente boníssima. Não, Alexandre. Pô, se não é o Pondé e não é o Fábio de Mello, o que tá no meio? Eu vou dizer Leandro uma palavra Carnal. que... Olha... essa faz muito sentido. Essa é o melhor chute de todos, levando esses dois como base, né? Mas assim, eu vou te dizer, uma palavra, puxa vida, pandemia. Caraca, mano. Repete a frase, por favor. O movimento revolucionário do final do século XIX e do começo do século XX viveu como os primeiros cristãos, à espera do fim do mundo e da parousia do Cristo proletário. Caramba, e você meteu pandemia no meio? Pandemia porque
O tema já foi tratado de alguma maneira por esse autor. Gente, não, pandemia só lembro de duas pessoas, Pedro. Letícia Sarturi e Átila Yamarino, me desculpe. Não, você tá fica certo. plantando essas ideias na minha cabeça, cara. Não, mas não é nenhum nem outro. Eu vou te dar uma última pista. Tomara que a minha memória esteja funcionando. Aquário. Caraca, mano. Deixa eu ver se tá certo. Peraí. Você é muito aleatório nas pistas. Vai ser... Não, tá certo. Aquário. Eita. Ele deve ser do signo de Aquário. Ou deve ser cantor daquela música Age of Aquarius. Não, mas se você continuar a digressão, pode ser que dê certo. O porteiro do Aquário do Ipiranga, meu. Que é seminarista, né, Alexandre? Né? Abraço, Cirilo. Ai, Alexandre. Vamos lá. Aquário, Alexandre. Aquário, da mesma categoria de Felipe Condé. Isso. E você deu mais uma dica pandemia. Que eu já me perdi. E pandemia. Jesus! Sei lá, Carlos Tramontina, sei lá, cara. Não, Alexandre. Albert Camus. Meu Deus do céu. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. O Cavaleiro de Aquário. Era Camus, não era? Perfeito. O Camus pode ser considerado também um filósofo e tem A Peste, que a gente leu aqui no programa sobre a pandemia. Total. Não, você foi preciso. Bom de pista, hein, Alexandre? Eu fiquei orgulhoso. Você foi bom de pista. Olha, digno de uma esfinge. Olha, decifra-me e te devoro. Ou como diz o menininho, sou faraó. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos nessa. Os sinais dos tempos foram tomados por João XXIII e pelo Concílio Vaticano II em dois sentidos diferentes, nem sempre bem distinguidos. A relação entre os dois parece bastante indefinida. Em primeiro lugar, os sinais dos tempos referem-se a acontecimentos e situações da sociedade ocidental contemporânea, ou seja, às mudanças ocorridas na sociedade. Como e por que essas mudanças podem ser sinais? É o que podemos examinar mais à frente. Em segundo lugar, há uma referência a Mateus 16,4, ou seja, aos sinais escatológicos, sinais da presença do reino de Deus nesse mundo. Os textos, como os discursos do Papa, tendem a associar os dois sentidos, como se as mudanças da sociedade tivessem um sentido escatológico. Mas como isso seria possível? Como foi psicologicamente possível associar os dois sentidos, ou seja, reconhecer em mudanças sociais sinais do reino de Deus? Parece que naquele tempo isso não foi um problema. Não prestaram atenção a uma possível distância entre os dois conceitos. Hoje em dia, é justamente isso que nos parece ser problema. Naquele tempo, interpretaram os sinais dos tempos no sentido de que a igreja devia abandonar o sonho de cristandade e adaptar-se à nova sociedade. Mas por que teria de se adaptar à nova sociedade? O que parecia não fazer problema, faz problema hoje para nós. Pois bem, depois de um interlúdio aqui impublicável desse programa, nós vamos falar sobre os sinais dos tempos. Você acabou de ouvir aí um trecho de um artigo de José Comblan, Padre Comblan, que ano que vem completa 100 anos, hein, Alexandre? Que bacana, né? Que da hora. E o Comblan sempre foi um teólogo que usou a chave dos sinais dos tempos. Sobre as chaves comblinianas, a gente vai chegar talvez no final, não é, Alexandre? Mas antes de tudo, quando a gente fala de sinais dos tempos, a primeira coisa que deve vir na cabeça de todo mundo são os sinais dos tempos no estilo gênero apocalíptico, não é isso?
Total. É assim, e é importante a gente lembrar o que é o gênero apocalíptico, né? Porque o pessoal sempre coloca como algo que está lá longe, né? A gente quer pensar que está longe e é sempre uma revelação catastrófica. Mas mais do que isso, o Apocalipse nos lembra que esse mundo que a gente está vivendo e esse tempo que a gente está vivendo, ele tem uma tensão entre o caos e a criação. Sim. Então, todas as figuras de linguagem dos textos apocalípticos é para nos lembrar dessa verdade, né? Sim, e lembrar que às vezes a gente liga muito, até porque a gente é dono desse texto, eu digo a gente, nós os cristãos, né? Nós os donos desse texto, a gente acha que o gênero apocalíptico é algo muito semelhante ao livro do Apocalipse, né? E faz ali às vezes os paralelos com Daniel, que tem todo esse estilo, né, de imagens muito rebuscadas, imagens... A gente já deve ter falado isso no nosso programa número 1. Algo no meu coração diz que a gente já tratou um pouco disso, assim, sobre gênero apocalíptico lá no programa 1, quando a gente falou dos fins dos tempos. Agora a gente tá falando de sinais dos tempos. Mas é interessante a gente recordar isso, de que o gênero, ele é muito anterior até a Jesus. Existia esse tipo de linguagem, esse tipo de figuração nos escritos antigos, no Primeiro Testamento, na própria literatura judaica que não entrou no cânon, e lógico, depois os evangelhos, eles têm um forte teor de gênero apocalíptico. Você pode dizer assim, Jesus lança a mão do gênero apocalíptico, ou você pode dizer que os evangelistas colocam na boca de Jesus um discurso de gênero apocalíptico, que tem, como eu disse, as suas características muito próprias. São características assim que remetem ao final dos tempos, ao julgamento, à consumação da história. Remetem também, às vezes, a figuras catastróficas ou imagens catastróficas. Você vai ouvir aí uma música no capítulo, uma música nos ex-patrocinadores, que é uma, vamos assim dizer, uma junção, né, Alexandre, do melhor jeito dos anos 90, de canto gregoriano com música dance, né, que é um trecho do capítulo 21 de Lucas, dizendo que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, ou seja, existe aí o gênero. Talvez, Alexandre, eu não sei, eu tô pensando agora, nesse exato momento, de que a gente poderia tocar talvez um... Se você disser que não, eu já corto esse pedaço. Corta. Pode cortar. Peraí. Ai. Tá bom, então. Não vou pôr. Já ouviram o Alexandre falar. Então, ainda assim, faz parte desse gênero, né? Pega ali Apocalipse 12, a imagem da mulher, ou seja, há muitas descrições disso e algo que não é, como eu disse, exclusivo do Primeiro Testamento. Olha, na minha cabeça, é muito claro, né? Porque em determinado momento se acendeu para mim, né? Essa percepção, né? Ou essa chave de leitura de que, para além dos evangelistas tratarem dos acontecimentos da vinda de Jesus e do próprio ministério de Jesus como um gênero apocalíptico, sobretudo nos sinópticos, isso é muito claro, que tem momento ali que o gênero apocalíptico fica bem evidente. Eu penso que para Jesus e para João Batista, os ministérios deles são apocalípticos, né? São proféticos e apocalípticos, entendendo já também os gêneros ou os textos apocalípticos como uma hipérbole do gênero profético, né? Então, o gênero profético, ele já, de alguma maneira, já aponta, olha, se você for por aí, você vai cair no abismo. Se você for por aí, você vai se dar mal. E aí o Apocalipse carrega nas cores, né? Carrega na imagem, nas imagens e tudo. E para mim, Jesus, ele é
muito consciente, né? Sem apelar aqui para a questão da onisciência divina, né? Mas Jesus já é muito consciente de que com a sua vinda começa o final dos tempos, né? Porque uma mensagem central de Jesus e que destoa bastante daqueles que também se dizem Messias é Jesus que diz: o reino de Deus está no meio de vós, né? O reino de Deus já chegou. Então, se essa mensagem é uma mensagem original de Jesus, não só um entendimento dos evangelistas que depois, né, assentam o texto na letra, então o próprio Jesus já se entende como esse agente das coisas vindouras, né, do tempo que vem, das coisas que precisam acontecer para que o plano de Deus se cumpra. Até porque, Alexandre, lançando a mão ali daquela frase do Camus, né, dos cristãos do primeiro século e aí os revolucionários do fim do século XIX e início do século XX, é que, de fato, sempre quando acontecem esses grandes movimentos, essas grandes comoções, se há uma impressão humana. Eu acho que isso é muito do humano, de que sim, agora a gente bota fim a toda a tirania, a todo mal, e vai se começar uma nova era, um novo tempo, né? E não tenho dúvida, e aí reforçando a questão que você ressaltou, da onisciência de Deus, mas não tenho dúvida de que Jesus, em certo momento, vendo toda a movimentação acontecendo ali, não tenha pensado, agora, a partir de agora o bicho pega, né? Porque as coisas estão dando certo, eu tô investido de poder, tá tudo dando certo aqui, o povo atrás de mim, agora a gente liberta Israel. Então, não tenho dúvidas de que, até daquilo que é o humano, há esse total conhecimento. Já que a gente falou de... Nossa, eu dei uma desafinada agora de adolescente, hein? Eu tô de parabéns. Já que... E vai ficar. Mas já que a gente tá falando, né, de gênero apocalíptico e a gente entrou em Jesus, há uma clareza, e isso é muito importante, há uma clareza muito grande de Jesus a respeito daqueles que são os sinais dos tempos dentro do chamado gênero apocalíptico, né? De novo, repito, talvez a gente já tenha falado isso lá no nosso programa 1. O Alexandre fez algumas seleções bíblicas aí. Mas a gente vê aí uma profusão de profetas do Apocalipse surgindo aqui e ali. O YouTube proporciona isso. Alexandre, eu ando fazendo uns mergulhos aí, por causa de alguns estudos que estou fazendo, naquilo que é esse lado, não é nem um lado B, é um lado obscuro da igreja. Dark cristianismo, para não dizer deep. Cara, olha, Dark Cristianismo, vou te falar que a galera, cada canal com um surto coletivo diferente, assim. E aí tem, cara, tem de tudo, meu irmão, tem de tudo. E é engraçado como o algoritmo do YouTube, ele favorece esse tipo de maluquice, viu? É interessante, eu fiz uma experiência de colocar algumas outras coisas, o algoritmo não funciona tão bem como funciona para essas maluquices conspiratórias aí. E o que não falta nessas maluquices conspiratórias são os profetas do Apocalipse, sabe? É a última hora, agora surgiu a varíola do macaco, agora se prepara, eu não falei pra vocês, o Covid, a máscara, o Papa Bento, a gente até já pôs um trecho de um desses doidos aí, não é? É o chip da vacina, essa galera entra muito nessa e coloca em descrédito o discurso do próprio Jesus Cristo, né? Que diz, olha, vocês não vão saber nem o dia nem a hora, né? É interessante que quando chega o advento se canta isso, né? Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis nem o dia ou a hora. E esses mesmos católicos preferem se tornar profetas do Apocalipse, mas eles usam o termo sinais dos tempos. Olha, fala que a gente precisa ler os sinais dos tempos. Olha os sinais aí. O fim já está acontecendo. Essa galera deixa muito Jesus de lado, né, Alexandre? Se deixa, Pedro. Se você pensar em termos de aquilo que é a mensagem de Jesus, a mensagem central e o que você vê em termos de construção dessas mensagens apocalípticas nos dias de hoje,
é algo totalmente contrário, né? Até mesmo esse tema da vigilância, né? Porque Jesus insiste muito com os seus discípulos. Fiquem atentos, sejam vigilantes, sejam conscientes das coisas que estão acontecendo. E quando você ouve esses discursos, né? Me parece muito uma cortina de fumaça mesmo, né? Uma tentativa de jogar uma luz muito forte nos olhos das pessoas para que elas fiquem encandecidas, né? E ensandecidas, viu? Exatamente, ensandecidas, porque assim as pessoas se distraem das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? E é algo fascinante, né? As pessoas não percebem que nessa ânsia de querer saber o que será o amanhã, o que será o futuro, elas acabam se dissociando do presente, né? E aí é muito fácil, se você está vivendo com a cabeça no futuro, você querer colar aquilo que é a sua projeção em pequenas fagulhas, pequenos cacos, pequenos fragmentos de realidade, né? Então você passa a enxergar o que você quer e não aquilo que está de fato acontecendo, né? E isso é exatamente a não vigilância, né? Isso é exatamente a entorpecência. É o você se guiar por fantasias, por sonhos loucos. E me parece que tem muito disso nesse cristianismo apocalíptico aí dos dias de hoje, de YouTube, de rede social. Tem muito disso aí em outros pseudo-messianismos que nós vemos por aí. E é engraçado ainda dentro dessa seara, você me falou uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei pensando aqui, né? É uma galera que aponta pro futuro, mas eles vivem um presente apontando para esse futuro, né? Olha, o mundo vai acabar lá, então vamos já viver no nosso bunker do futuro aqui. Num bunker de fé, num bunker de doutrina, num bunker de prática de fé. É curioso, porque você vive uma certa tensão escatológica. É engraçado isso, né? Do já e do ainda não, sendo que você traz isso muito pra cá, pra uma realidade em que você acaba vivendo Cara, é uma tensão escatológica do mundo invertido, né? Sim. Porque é aquilo que você falou, não é a vigilância. Na verdade uma total separação das coisas, se aparta de tudo, e essa é uma realidade muito presente do nosso tempo, né? De novo, repetindo que Jesus deixa muito claro, e ele fala isso, olha, vocês não vão saber o dia ou a hora, né? Mas Jesus fala de sinais dos tempos nas Sagradas Escrituras, né, Alexandre? Então, olha, a gente pode trazer para os dias de hoje, porque existe esse refinamento da semiótica, né? Do que é sinal, do que é símbolo, do que é a mensagem. Bem, se a gente pode ler na Sagrada Escritura a palavra sinal, significa que quem fez um sinal quer que esse sinal seja reconhecido. Então você pode pensar aí num emissor e num receptor. E você tem aí um signo que comunica, mas que também que estabelece esse link entre aquele que está emitindo e aquele que está recebendo, né? Então, quando a gente ouve, né, em termos teológicos, essa expressão sinais dos tempos, significa que nos tempos, ou no tempo que nós estamos vivendo, existem esses sinais, existem signos, existem coisas acontecendo que te ajudam a viver bem o futuro? Não. A se prender ao passado? Talvez. Mas, sobretudo, que você possa discernir e agir bem no presente, né? Então, os sinais dos tempos não servem para você ficar fazendo aí um celeiro para guardar um monte de grão, para se preparar para uma nevasca que vai vir, ou para você ter lucro no mercado, para depois especular no preço, porque você vai ser detentor de um grande número de grãos, né? Pelo menos quando você pensa no conjunto daquilo que Jesus está dizendo, faz mais sentido de que esses sinais dos tempos seja para você estar bem no aqui e agora,
do que fazer essas projeções futuras aí, né? Seja elas para um futuro material e aqui na Terra, seja para um futuro num céu que te espera mais na frente, num paraíso prometido, né? Então, Deus, ele sim te dá sinais, mas a Terra por si também te dá sinais. E o ponto é, você como esse receptor, o que você está fazendo com os sinais, né? E quem é você, né, nesse jogo, né, de comunicação? Sim. E mais ainda, né, Alexandre? Eu acho que essa questão de sinal dos tempos, ela se desenha para muitos outros caminhos, mas eu queria, antes a gente ouvir uma musiquinha e aí a gente volta para falar sobre esses desdobramentos de sinais dos tempos, essas interpretações desse termo teológico muito caro para todos os tempos e especialmente para o tempo de hoje. Vamos perder uma grana?
no episódio de hoje nós estamos falando sobre os sinais dos tempos. E aí, Pedro, tem uma coisa bonita na nossa língua portuguesa, ou talvez nem tão bonita assim, né? Talvez mais complicada do que bonita, porque para nós tempo tem a ver com o presente, passado e futuro, com essa ideia, né, de que existe alguma coisa que está correndo aí, fluindo, que alguns até chamam de quarta dimensão, enfim, né? É o tempo do relógio, mas tempo é também para nós os fenômenos climáticos, né? Então, o que também tem a ver com essa questão cronológica, que quando você pensa em outono, inverno, primavera e verão. Então, os tempos têm esse quê de clima também, porque você conta o tempo seguindo as estações. E aí, Pedro, eu gostaria de ler aqui Lucas 12, no versículo 54 em diante, Jesus diz assim: quando vedes uma nuvem se erguer no poente, dizeis imediatamente, vem chuva. E é o que acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer um calor insuportável. E isso acontece. Ó espíritos pervertidos, sabeis reconhecer o aspecto da terra e do céu, e o tempo presente. Como não sabeis reconhecê-lo? Sabeis reconhecer o aspecto do céu e da terra, e o tempo presente. Como não sabeis reconhecê-lo? Jesus está falando pra gente, né? Pelo menos é a minha interpretação aqui neste presente momento, de que se você olhar para a realidade, se você não desgrudar o olho da realidade, você vai conseguir dar uma resposta excelente para a realidade, né? Então, e com o tempo, se você vai treinando esse olhar, a sua resposta vai ser mais assertiva. Então, faz sentido você olhar para o passado, se você olhar para o passado da sua vida, se você pensar nas experiências daqueles que vieram antes, para que você não incorra em erros no futuro, mas sempre lembrando, né, que você conserta o futuro no presente, né? Você nunca faz que nem o Martin McFly, pega o DeLorean, vai de volta pro futuro e vem pro presente para ver as atrocidades que você fez. Não rola, né? Sim. O que eu entendo, Jesus fala, lógico, de olhar a realidade, estar com o pé fincado na realidade, mas ele diz isso: olha, vocês conseguem olhar os sinais, conseguem perceber aí que as coisas estão mudando, ou conseguem perceber que os ventos estão trocando de posição e vocês conseguem agir como tal. Eu acho que a questão está no agir, né? Lógico, isso daqui a pouco a gente vai falar com um pouco mais de atenção quando a gente olha para Gaudium et Spes, mas é que Jesus, quando fala dos tempos, do saber ler os sinais dos tempos, ele sempre fala num sentido de percepção de realidade e ação a partir dessa percepção de realidade. Estou fazendo eco porque o Alexandre já disse, na verdade, né? Mas essa percepção do que está acontecendo, essa capacidade, não é, de saber o que está acontecendo. E diante disso, que tipo de ação que se vai ter, não é? Porque é muito fácil também ver esses sinais dos tempos. Por exemplo, tá tendo a guerra agora, Rússia e Ucrânia, meu Deus, agora o mundo acaba. Ou a gente fazer uma análise séria, como alguns analistas fazem, mas por que a Rússia está fazendo a guerra? Por que a Ucrânia também entrou nessa jogada de guerra? Quais os motivos para que essa guerra não se acabe? Quais os jogos políticos que existem por trás disso? O que é a OTAN? O que é a União Europeia? Qual é a questão da China em torno de tudo isso? O que os Estados Unidos pensam de China e Taiwan? Ou seja, há tantas nuances, há tantos sinais nos tempos. Eu estou falando especificamente da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Na verdade, a Rússia que invadiu a Ucrânia. Há tantas coisas aí em torno disso, mas você pode pegar só o fato de que está havendo uma guerra e transformar isso como Nostradamus, como fizeram na guerra do Iraque, né? Não sei se você lembra disso. Quando teve a guerra do Iraque, os Estados Unidos invadiram o Iraque, na invasão do Iraque ao Kuwait, houve toda aquela guerra, e aí falaram, não, Nostradamus
Nostradamus preveu essa guerra. Meu irmão, né? Nostradamus escreveu um monte de linguiça e você interpreta do jeito que você quiser. O chamado de Jesus Cristo, na verdade, é para se olhar a realidade, mas aí tem gente que quer usar a expressão sinal dos tempos e a realidade que cerca para dizer, olha, tá chegando aí o ponto final, eu quero moldar essa pessoa. No fim, essas pessoas, esses profetas de Apocalipse, querem o caos, na verdade, querem o medo e tentar ganhar as pessoas pelo medo, né? Guerras sempre aconteceram, né? Tiveram guerras tão terríveis e estavam acontecendo guerras tão terríveis do que tanto quanto a Rússia e a Ucrânia, né? Só que é uma realidade diferente, são populações mais empobrecidas e tudo mais, e talvez não despertasse tanto interesse. Isso para ver a falta de coerência de quem se torna profeta do Apocalipse e usa os sinais dos tempos de favor próprio, não é? E transforma toda a realidade para colocar medo nas pessoas, para colocar insegurança e assim exercer, melhor dizendo, algum tipo de dominação. A gente vê isso acontecer e acontecer muito, e isso é um retrocesso para o cristianismo. Isso é uma perda muito grande para nós que cremos assim. A gente é uma pena, né? Porque Jesus vem com um discurso tão focado na realidade, lógico, ele é transcendente também, mas tão focado na realidade, e a gente vê essa galera pouco a pouco transformando o cristianismo num... quem tá de fora pode chamar de mito, né? Mas num misticismo mítico, né? Olha aí, talvez o tema que eu tô fugindo, né? Mas num misticismo mítico, não sei se eu tô certo ou errado, Alexandre, nas minhas elucubrações. Tem uma coisa aí, Pedro, que eu acho que a gente pode perceber, é que quando você fala em sinal também, você pode ter um sinal muito claro, muito inequívoco, né? Ou você pode ter um sinal que ele seja de alguma maneira ambivalente, né? Você possa entender de várias formas. E geralmente esse pessoal joga com ambivalência. Acho que o seu exemplo do Nostradamus é muito claro disso, né? Então, se a gente pode considerar Nostradamus um mestre em alguma coisa, é como mestre da ambivalência, o que denota uma certa arte no comunicar de uma maneira truncada, né? É fantástico isso, né? Você pensar que o cara é um poeta, um mestre aí na capacidade de criar sinais que várias pessoas... Ele tem um gênero apocalíptico próprio, embora não seja, vamos assim dizer, um pontificado como cânon, e nem é mesmo. Nostradamus não pode nem ser colocado ali no cânon nem nada, nem como revelação, até porque a gente pensa totalmente diferente, mas ele usa o gênero apocalíptico, de figuras, de enigmas, de linguagens cifradas. O Apocalipse é assim, mas o Apocalipse era uma linguagem cifrada que nós cristãos entendemos. Nostradamus escreveu uma linguagem cifrada que acho que só ele e pra quem ele deu a cifra, né? E aí a galera hoje quer catar cavaco, né? Eu acho que... desculpa, eu te interrompi, depois eu queria voltar pra questão das cifras. Então, me interrompeu mal. Foi mal, desculpa aí. Porque é exatamente isso, né? Assim, a gente há de reconhecer a maestria de Nostradamus, porque é isso, ao longo... da história, nós vemos várias pessoas se aproximando ali daquilo que ele escreveu e lendo o que quer ouvir, né? E da mesma forma que se faz com Nostradamus, que não é um texto sagrado, se faz também com o livro do Apocalipse, com o que está no Evangelho, com o que está na profecia de Daniel, porque é gostosinho, né? E o mais doido disso é que a gente pode fazer isso até com a própria palavra tempo que eu usava aqui, né? De repente eu tô conversando aqui com o Pedro e o Pedro fala assim: e aí? Vamos pra praia quando, né? chegar o verão? E eu posso falar assim, se der tempo, e esse se der tempo pode estar carregado aí de ambivalência. Eu posso estar falando se der tempo no sentido de se der sol, se o tempo estiver favorável, ou posso falar no sentido de, se eu tiver tempo, né, a gente vai.
Olha que doido isso, né? Como existem pessoas que se tornam mestres na ambivalência e dominam a linguagem para continuar deturpando a linguagem. Não no sentido poético, porque isso seria uma coisa boa, né? Que faria você expandir a sua mente, mas exatamente o contrário, né? Para tirar a poesia da vida, para tirar o entendimento das coisas. E isso também é muito contra o cristianismo, porque isso também eu gosto de repetir, falei no programa passado, o cristianismo é uma religião da consciência, né, da racionalidade. Tudo que torna as pessoas mais irracionais, menos conscientes, com os pés fora da realidade, vai contra o cristianismo. Sim. Eu acho que, de fato, a gente precisa olhar com bastante atenção esses tipos de movimentos e esse perigo. Talvez a gente esteja falando a mesma coisa de jeitos diferentes já, mesmo antes do bloco, que o perigo desses profetas do Apocalipse, ou quem lança a mão aí dos tais sinais dos tempos em proveito próprio, é esse, né? Você desconectar as pessoas da realidade, ou criar uma realidade repleta de medo, de insegurança e de terror, para que então você consiga exercer um domínio mais fácil sobre as pessoas, exercer aí uma influência maior em quem tem medo, em quem está apavorado, em quem busca refúgio, não é? Eu lembro que eu atendia uma moça, quando estava no Heliópolis, que o maior medo dela era o fim do mundo, sabe, Alexandre? E eu falava, mas por que você tem esse medo? E ela dizia, porque eu ouvi falar do meteoro, ouvi falar disso. A pessoa já tem uma propensão a ter um certo tipo de medo, não é? E aí ouve, lê essas coisas, vai um pouco mais atrás, e se você tem aí lideranças religiosas que alimentam isso mais, imagina o estrago que faz na cabeça da pessoa, não é? Sim. O quanto você pode dominar alguém desse jeito, o quanto você pode arrancar das pessoas alguma coisa, mesmo que não seja dinheiro, uma dependência emocional, uma dependência psicológica, você pode criar algum tipo de dependência nesses tipos de dominações que você acaba fazendo. E a gente tem muito isso no nosso tempo, né? Sobretudo naquilo que é o discurso religioso, a gente tem bastante. Você coloca aí um pânico moral nas pessoas, um pânico religioso, e a partir daí você vai manipulando os outros, daqueles que usam mal essa questão dos sinais dos tempos. Alexandre, eu não sei, podemos ir para um outro ponto, não? Eu acho que desse, talvez o mais importante, que é o ponto da Gaudium et Spes, né, do Concílio Vaticano II. Eu acho que vale recordar, a Gaudium é um documento do Concílio Vaticano II que fala da igreja em diálogo com o mundo. E ela faz ali um preâmbulo muito interessante sobre a realidade, de como a igreja participa da realidade do gênero humano, de como ambos estão ligados e conectados. E ela fala que é preciso perceber os sinais dos tempos, né? É lógico que há diversas interpretações desses sinais dos tempos. Eu gosto muito, se você pega todo o contexto do Concílio Vaticano II, que é um concílio proeminentemente pastoral, quando ele fala de sinais dos tempos, é de perceber o tempo da ação, perceber os sinais dos tempos de como a igreja deve agir. E isso é um discurso muito real, né? A gente precisa olhar os sinais dos tempos e a partir disso dizer assim, mas qual é o papel do cristão nesse tempo? Qual é o nosso papel diante dessa sociedade, desse mundo de meu Deus que a gente está vivendo, com pandemia, com guerra, com governantes extremamente populistas e que fazem mal, fingindo que fazem o bem? Quais são os sinais dos tempos? Ou seja, que sinais os tempos nos dão para que a gente possa agir? Muito parecido com aquilo que Jesus falava, né? Perfeito. Olha, eu acho que tem uma pista no próprio nome com que essa Constituição ficou conhecida, né? Gaudium et Spes, né? Alegria e esperança. E aí quando você pensa em alegria e esperança e no seu contrário, que a gente poderia, né, fazendo aqui livres associações, encontrar o seguinte antônimo de
alegria e esperança? Rancor e desespero. Uma das possibilidades, né? E aí você pensa, nesse tempo que a gente está vivendo aqui, 2022, né, numa pandemia que se arrasta já há mais de 2 anos, as pessoas ficaram adoecidas, as pessoas desaprenderam a viver em sociedades, estão, como há muito tempo não estavam, antissociais. E você vê essas coisas, né? Assim, o adoecimento, a insanidade, o rancor, o desespero. A gente percebe que essas coisas elas se interligam, né? E se conectam. E é uma vibe ruim, né? Que você pode entrar aí nessa vibe e isso pode ser muito nefasto, né? Então, você tem um tempo favorável para que essas coisas sejam alimentadas em você. Mas tem o contrário disso também, né? Você sobreviveu à pandemia até agora. Você talvez teve perdas aí, mas através da fé você tem tudo para seguir em frente, para honrar o legado daqueles que se foram. Você pode ter a alegria da pessoa que você ama perto de você ou de algumas pessoas que você gosta. E isso deve te nutrir de esperança. Então, a saúde, a sanidade, a alegria e a esperança é uma outra vibe, né? Então, se você entra nessa vibe positiva, você vai ler os sinais dos tempos numa outra ótica, né? Sem escamotear a realidade, sem deixar a realidade de lado, mas a Gaudium et Spes é um texto extremamente positivo para dizer que, olha, a sociedade está passando por mudanças. A gente tem um contexto, um cenário, né, de mundo, né, de estatura que a humanidade chegou, que isso pode ser algo muito bom. Então, que a gente possa olhar para as coisas do mundo com alegria, para que a gente possa olhar para o nosso futuro com esperança. Mas claro que para que essa alegria e essa esperança se efetive, você tem que mudar aquilo que está errado, né? É isso que o Pedro está reafirmando desde o começo do programa. A sua ação tem que ser assertiva, né? Não dá para ficar só no olhando para o céu, os né? sinais, né? Para os sinais, ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, pelo e ovo. Não, tem uma hora que você tem que parar de ficar só olhando e interpretando, e você tem que agir. Esse que é o ponto. Pensar assim, né, Alexandre? Suponhamos que, de fato, os sinais apontam que estamos no fim. Isso surge um questionamento. Quem eu quero ser nesse final? Né? Pensa naquela pandemia, quando a coisa... Bom, a pandemia não acabou. Mas pensa quando a gente tava com o bicho pegando, muitas mortes, o mundo trancado. O que o Papa Francisco quis ser naquela hora? Lembra dele caminhando sozinho na Praça São Pedro, chovendo, e ele fazendo aquela oração, aquela reflexão, e dando a bênção Urbi et Orbi? Ele viu os sinais dos tempos e falou, bom, quem eu quero ser nesse momento? Quem eu vou ser pro mundo? A mesma coisa deve acontecer com a gente. Bom, se o mundo tá acabando mesmo, quem eu vou ser? Bom, eu vou ser alguém para quem eu amo, pros meus amigos, vou ser alguém pro mundo? Ou eu vou falar assim, bom, o mundo tá acabando, então eu vou tratar de me salvar, vou tentar aqui salvar aqueles que me são importantes, uma meia dúzia, e os outros que se lasquem? Essa é uma atitude cristã? Não é? Diante dos sinais dos tempos, se eles revelam de fato o fim, quem eu vou ser? Que atitude eu vou ter? O que eu vou revelar? Eu acho que também fica esse questionamento, né? Aquilo que o Alexandre disse, a Gaudium, esse documento conciliar, ele é extremamente positivo e propositivo, não é? Seríamos nós também positivos e propositivos caso os sinais dos tempos indicassem o fim? Ou a gente seria egoísta e dizer, então que tudo se lasque, que Deus salve e eu não seja ninguém? Eu acho que a gente pode de novo olhar para Francisco e lembrar de Francisco nesses tipos de atitudes, né? Se o bicho tá pegando, o mundo precisa de um pouco de paz, de serenidade, de bênção, então que eu seja paz, serenidade e bênção. Isso é perceber os sinais dos tempos e agir conforme eles clamam. Alexandre, eu não sei você, eu acho que eu deu por aqui. Eu só queria aqui, Pedro, trazer uma realidade, né? Tanto que a
gente repetiu aqui tempo, e você fez eu lembrar daquele momento que não deixa de ser magnífico, né? Do Papa diante do crucifixo. E você fez aqui eu ter lembranças, né? Você suscitou sentimentos aqui. E eu tô lembrando aqui que não dá pra pensar que Jesus, que vai pra cruz, é alguém rancoroso e desesperado. Não dá, porque isso seria incoerente com o seu ministério e seria incoerente com o que virá depois. E a gente está encerrando aqui, nesse período que esse programa vai ao ar, um ciclo de 90 dias. A gente viveu a quaresma, 40 dias, depois mais 50 dias aí, talvez seja um pouco a mais, um pouco a menos, mas marcos aí dos 50 dias, né, até Pentecostes, então são 90 dias bem pesados, numa medida transbordante. Calcada e transbordante, de que a gente vive este ciclo da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E que a gente sabe que é o ápice da nossa fé, né? Mas não é o tudo, né? Tanto que se a gente pudesse fazer aí um gráfico, né? A gente chegou no ápice, agora a gente vai chegando numa curva descendente para voltar para o tempo comum. Né? Sim. E olha só, foi bom a gente viver esses 90 dias, pra gente lembrar que a morte não tem a última palavra. Aí a gente vive a ascensão, né? Que Jesus e os anjos falam para os apóstolos: olha, não fica só olhando para o céu, não. Agora, vê aí o que dá pra fazer aí do seu lado, né? Vê o que dá pra fazer com seus irmãos e pelos seus irmãos. E o tempo comum é esse tempo de serenidade que a gente vai celebrar aí agora pelo resto do ano, até chegar o Advento, onde a gente deve lembrar que o cotidiano da vida tá cheio de coisa boa pra gente se debruçar, pra gente se encantar, pra gente se encher de força pra transformar esse mundo, né? O reino de Deus já está no meio de nós. E que bom quando você consegue olhar essas coisas que te remetem ao reino, que te faz lembrar de que, já tá acontecendo, né? Não precisa ter uma nuvem de gafanhoto, não precisa ter uma lua vermelha ou um sol que se reparte e que derrama fogo sobre a terra. Existem outros tantos sinais, né, no olhar da criança, né, nas flores que germinam, num cobertor dado a quem tem frio, que pode acender essa chama no seu coração e falar: puxa vida, eu também quero entrar nessa vibe positiva aí de transformação, de testemunho de que o reino tá do nosso meio e que bom que me alcançou. Olha só que bonito, hein, Alexandre? E com isso, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você que ouviu, a você que ainda tem paciência conosco, que você compreenda os sinais dos tempos na sua vida e, mais do que isso, que a partir deles você consiga ser o melhor para aqueles que te cercam. Um beijo, Alexandre! Mantenha-se vigilante. Um abraço. E cuidado, que quando tá frio tem que levar a blusa, um aperto de mão. Tchau, tchau.